Sejam todos muito bem-vindos à SIG e ao nosso encontro de psicanálise do mês de junho. Nesse mês, a gente tem o prazer de receber a querida colega psicanalista Luciana Lara, que vai nos falar de um tema muitíssimo interessante. A gente veio conversando sobre a possibilidade de que ela trouxesse esse tema, que foi trabalhado de alguma maneira também nos seminários da formação em psicanálise da SIG, que é o tema que diz respeito à adolescência. Na adolescência, a função da fantasia e o direito a narrar-se. Um tema que surgiu também das leituras, né, de um texto da psicanalista Maria Cristina Poli, que a Luciana Lara vai nos trazer hoje para que a gente possa dialogar juntos. Além de ser membro pleno da SIG, a Luciana Lara é mestre em filosofia e é a atual presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Luciana, é um prazer te receber, te agradeço desde agora teres aceito o convite para trabalhar conosco esse tema da adolescência, que acho que é um tema muitíssimo importante de que a gente possa estar trazendo, né, para o debate, para o diálogo, para a discussão num encontro de psicanálise. Então, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Obrigada, Débora. Obrigada a todos por terem vindo para essa troca de hoje. E, é claro, como sempre, quando a gente é convidado para esse espaço, é uma alegria e é um desafio também, né? Sempre é. E a primeira coisa que eu fiquei pensando, e acho que é isso que a gente faz, né, quando a gente recebe um convite, é pensar desde onde que a gente pode estar falando, né? Desde onde a gente pode fazer uma contribuição. E eu atribuo, né, eu imaginei que o convite tenha partido da experiência de coordenação, da minha experiência de coordenação do seminário de psicopatologia da adolescência em 2021, e as trocas que ali aconteceram, no diálogo com um grupo muito especial e muito entusiasmado, né, a quem eu agradeço, assim, que foi um momento muito, muito produtivo de troca com esse grupo. E muitas das coisas que eu vou trazer hoje circularam por ali, né? Muitas das ideias e das reflexões que eu vou trazer circularam pela troca com aquele grupo. Eu vou nomear o grupo, tá? Era a Andressa, a Camila Ortigara, a Luísa Del Conte, a Isis, o Felipe, o Gabriel e o Wilton. Agradeço muito a eles, né, por toda a troca do ano passado. Eu vou ler porque eu me organizo melhor, tá? Eu acho que fica melhor e me organizo melhor com o tempo, mas enfim, né? Vou parando, vou falando, e também se tiverem questões, podem ir falando também. Ao longo, então, do trabalho no seminário, deparei-me com conceitos e ideias que percorriam todo o programa e que me pareceu ser uma forma própria da SIG de entender a adolescência e seu adoecimento psíquico. Então, isso foi uma das razões pelas quais eu pensei que seria importante e interessante abordar aquilo que circulou naquele seminário e as reflexões que a gente fez a partir daqueles textos e do programa também, né? De que isso seria uma forma, de que ali estaria impressa, digamos, uma forma própria da SIG de pensar sobre a adolescência e sobre o adoecimento psíquico na adolescência. Uma forma que se revela no diálogo com a escrita de autores contemporâneos, que a um só tempo se debruçam sobre a adolescência com a precisão da metapsicologia e com a abertura da escuta e do pensamento clínico. Correlação muito afinada também com a própria clínica do adolescente, cujo interesse, como aponta Bernard Penot, não é o que ela tem de específico, mas o fato de ser exemplar sobre como surge e de que forma sustenta-se o próprio sujeito da psicanálise. Vocês me ouvem bem? Tá. Qualquer coisa, me avise. Assim como a infância é o paradigma da constituição do inconsciente, a partir da instauração da sexualidade,
podemos pensar a adolescência como a marca da constituição do sujeito como agente pulsional, pela apropriação de caminhos singulares da pulsão e sua tramitação pelas representações. O adolescente é duplamente exigido por um novo corpo e pelas demandas geradas por ele. E a partir da possibilidade dos efeitos concretos da sexualidade genital. Convocado pela biologia e também pelo olhar do outro, que lhe demanda uma nova postura, o adolescente vê-se diante de uma intensa e difícil tarefa. Ao mesmo tempo, também de uma oportunidade, pela possibilidade de recriar sua história, revendo a narrativa que até então o sustentou frente às demandas pulsionais, ao mistério de sua origem e seu lugar no mundo. Eu vou pedir licença, nesse momento, para ler uma notícia que foi publicada pela Folha de São Paulo em 10 de agosto de 2001. Tá? Uma notícia bem antiga, portanto, mas que, eu não sei, poderia ser de ontem, eu acho. Então, a notícia é assim. PCS, 12 anos, roubou um ônibus e dirigiu por 80 quilômetros, foi perseguido pela polícia, bateu o veículo e agora deve ficar detido por 15 dias. Isso foi em São Paulo, tá? O menino, conhecido como Buiú, aproveitou que o motorista e o cobrador da linha Paraíso-Cidade Tiradentes foram tomar um café no ponto final da Avenida dos Metalúrgicos e entrou no ônibus anteontem por volta das 17 horas. Eu estou assumindo da tela porque eu estou lendo no computador, tá? Mais de 4 horas depois, por volta das 9h30 da noite, a polícia cruzou com o menino dirigindo o ônibus na Avenida Hageb Shilfi, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Com o carro da PM e 3 motos o perseguindo, P ainda dirigiu por mais 4 quilômetros, mas acabou batendo em um poste e na traseira de um ônibus articulado. Ele usava uma camisa azul de motorista e disse que havia ganho de um funcionário, disse o sargento Paulo Manuel Borges. Essa foi a segunda vez na semana que o menino se envolveu num roubo de ônibus. Na segunda-feira, ele aproveitou a distração do motorista e do cobrador do ônibus da Expresso São Judas e dirigiu por 1 quilômetro. Ele prometeu que nunca mais ia fazer isso, disse a mãe de P, Silvia Ribeiro da Silva, 28 anos. Segundo ela, os próprios motoristas os ensinaram a dirigir. Buiú, que costumava receber trocados para fazer pequenos reparos nos veículos, agora ficará detido por 15 dias na unidade de atendimento infantil. Ele diz que quer ser motorista de ônibus. O menino mora com a mãe e mais 5 irmãos. O pai, que era cobrador, abandonou a família há 8 anos. O pai era cobrador de ônibus, né? P vive pelas garagens e pontos de ônibus, onde conhece os motoristas, cobradores e fiscais. Então, essa é a notícia. Sete anos depois, em 2008, Walter Salles e Daniela Thomas lançam Linha de Passe, um filme que poderia ser a história de P, da mãe e de seus irmãos. Uma das resenhas que li qualifica-o como um filme de suspense sem zumbis, mas com muitos outros fantasmas. Eu acho que foi uma resenha na Isto É, mas eu não estou bem lembrada. O suspense, no caso do filme, é o exercício de equilibrismo das vidas vulneráveis, é um estado de quase, que se impõe àqueles que nunca têm certeza ou segurança de nada. Na narrativa de Salles e Thomas, a doméstica Cleusa vive com seus 4 filhos numa cidade de dormitório da zona leste de São Paulo. Dinho, Denis, Dario e Reginaldo não sabem quem são seus pais e buscam, cada um por sua via, a saída na direção da vida adulta. Dinho, numa igreja evangélica neopentecostal. Denis, na sedução das mulheres. Dario, que anda pela cidade de time em time de futebol, buscando seu lugar na peneira.
enquanto o caçula Reginaldo, que é o P da notícia, passa seus dias no ônibus procurando aprender a dirigi-las, imitando os movimentos do motorista. Né? Esse mais novo, de fato, foi realmente, o Salles falou isso, e foi baseado naquela notícia que eu acabei de ler. O filme inicia no dia do aniversário de 18 anos de Dario, que é o jogador, que, muito longe de estar feliz, está angustiado porque não poderá mais participar das peneiras, que ele está fazendo 18 anos, né? A adultez precipita-se também pelo iminente nascimento de mais um irmão de pai desconhecido, pois a história percorre os últimos 5 meses de gravidez da mãe. Então, termina, né, o filme termina, uma das coisas que acontece quando o filme termina é que ela dá à luz do bebê. Eu vou pedir para a Débora passar o trailer, pode ser? Você não tá sendo engraçado não, João? Deixa. É mais um filho que a gente não sabe nem quem é o pai. Cala a boca! Eu sou pai e mãe de vocês, ouviu? Eu sou pai e mãe de vocês! Eu! Não nos deixe fraquejar, senhor. Não pode estar falando isso, eu sou um homem de bem, Deus é testemunha. Eu gostei do seu futebol, mas igual você tem mais de 1000, só que com 15. Aqui não é parada de motoboy, não. Nem quando tá chovendo, cai fora. Onde você vai? Procurar meu pai. Ô, glória a Deus. Amém, Senhor. Não, solta! E o gol! E gol! E que golaço! Fala logo, mano. Desculpa primeiro. O que você quer ouvir? Eu não vou falar muito do filme, né? Porque, enfim, até para não dar spoiler, né? Recomendo muito, né, que vocês vejam. Eu acho que o Walter Salles é um grande diretor, mas eu acho que esse é um dos melhores filmes dele. Então, não é possível falar mais do filme no tempo que temos. Então, eu vou me deter na metáfora do título, que é a linha de passe. Linha de passe é a tática ofensiva através da qual um jogador cria a possibilidade de passar a bola sem ser interceptado pelo jogador da defesa. Para isso, ele precisa de uma triangulação. Então, a gente tem que imaginar assim, o jogador do ataque sem a bola, como é que ele vai se colocar numa posição em que ele possa passar a bola com o mínimo de chance de ser interceptado pelo jogador da defesa, né? Isso é a criação de uma linha de passe. Para isso, ele precisa de uma triangulação. Ou seja, ele precisa colocar-se numa posição tal que, se receber a bola, tenha mais de uma possibilidade de passá-la. Isso porque, se houver apenas uma possibilidade de passe, a interceptação é iminente. Né? Quer dizer, se ele se coloca numa posição onde ele só tem uma possibilidade de passar, vai deixar ele num risco muito grande de ser interceptado pelo defensor, né? Então, ele precisa triangular. Precisa ter duas possibilidades, né? Então, é ele e mais os dois outros jogadores para quem ele possa passar. Por outro lado,
é a possibilidade de interceptação pela presença do jogador defensor que desencadeia a formação de outras novas triangulações, ou seja, de outras novas linhas de passe. Quer dizer, na verdade, o jogo só acontece porque a presença do defensor vai desencadear com que o atacante crie novas linhas de passe, né? Se não houvesse a presença do defensor ali, então tudo, na verdade, seria um grande pênalti, né? Um imenso e angustiante pênalti que não tem triangulação. Então, essa criação de novas linhas de passe, ela só se dá porque o jogador da defesa está ali. Então, a partir da presença dele, que o atacante vai criando essas novas possibilidades e o jogo vai acontecendo. Vejamos como nasce o sujeito freudiano a partir do texto As Pulsões e Seus Destinos. Freud, ao colocar a existência do par de opostos ativo e passivo em relação à meta da pulsão, sustenta também que a passagem de um a outro é mediada por um momento intermediário, a reflexividade. Então, a primeira posição é de ser visto. Estamos no terreno do narcisismo primário, onde ser é ser objeto do desejo do outro. No outro extremo da oposição, temos a posição de ver, ou tomar o outro como objeto. É o polo ativo da meta pulsional. O ponto intermediário entre esses dois momentos é conceituado por Freud como ver-se, o que significa um momento reflexivo da pulsão. Segundo Bárbara Conte, essa é a posição da constituição do sujeito propriamente dito. Ela se dá através da fantasia, que é o lugar onde nos tornamos sujeito pela possibilidade de tomar o lugar do objeto. Então, a reflexividade é exatamente isso. Assim, a gente só se torna sujeito de fato pela possibilidade de tomar o lugar de objeto na fantasia. Né? Então, é trocando de lugar na fantasia com o objeto, assumindo o polo passivo, né, na fantasia, que a gente se torna sujeito. É através da apropriação dessa posição de objeto e, portanto, pela identificação com o objeto, que o sujeito resolve o enigma da intromissão da sexualidade, passando de alvo passivo da sexualidade do outro a agente da sua própria pulsão. Isso é o tornar-se sujeito. Né? Mais do que inverter as posições de passivo a ativo, a fantasia permite ao sujeito ampliar o seu repertório representacional, ainda segundo a Bárbara. Lacan ressalta que o objeto do desejo, que é o objeto encenado pela fantasia, deve ser precedido por uma separação. É somente a partir de uma certa desconfiança da criança em relação à completude do outro, e abrindo-se um espaço entre este e a criança, que ela pode mover-se para fora da posição de submissão ao desejo do outro. Separando-se do outro, ou seja, prescindindo do lugar de seu objeto de desejo, o sujeito pode, então, se parir, né? A partir de separar, que ele pode se parir como sujeito. Porém, para que esse movimento aconteça, é necessário que haja uma saída, uma segunda possibilidade de passe. Para que a separação aconteça, precisa exatamente que haja uma saída para fora da dualidade, né? Que seria a segunda possibilidade de passe, então. Maria Cristina Poli, a nossa interlocutora lá desde o início, situa a adolescência como um momento, uma oportunidade de reconstrução da narrativa sobre o mito de origem do sujeito. A autora situa em Freud as três questões originárias da subjetividade e as fantasias fundamentais que permitem construir uma narrativa sobre elas. A primeira questão é a origem do sujeito, cuja narrativa é a cena primária. A segunda é a origem do desejo, narrada pela fantasia de sedução. E a terceira é a diferença sexual anatômica, que encontra seu texto na fantasia de castração. Poli sublinha que tanto a questão originária como sua narrativa são constituídas na tensão entre a realidade que se apresenta e o desejo da criança.
Freud discute sobre essa dualidade que constitui a fantasia no texto Escritores Criativos e Devaneios. Freud diz, né, sobre essa dualidade constitutiva da fantasia. A relação entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante. É como se ela, a fantasia, flutuasse entre 3 tempos, os 3 momentos abrangidos pela nossa ideação. O trabalho mental vincula-se a uma impressão atual, a alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar um dos desejos principais do sujeito. Dali, retrocede a lembrança de uma experiência anterior, geralmente na infância, na qual esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro, que representa a realização do desejo. Então, né, é um ciclo entre 3 tempos. O que se cria, então, é um devaneio ou uma fantasia, que encena traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Dessa forma, o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une. E assim se constitui a fantasia. Portanto, é a tensão entre a realidade e o desejo e sua flutuação ao longo da vida que determina a posição do sujeito em cada uma das cenas, e também em cada nova versão delas. Sedutor ou seduzido, fálico ou castrado, agressor ou agredido, enfim, ativo ou passivo. E como na adolescência acontece uma modificação dessa força em tensão, destas forças em tensão, ela é o lugar de reviramento das cenas e das narrativas. O novo corpo, os novos olhares e demandas que ele convoca, excedem e explodem o que está construído. Como diz Ricardo Rodolfo, não é mais possível antecipação de uma unidade, mas sim defasagem e conflito. É o drama daqueles que não cabem mais nas roupas em que cabiam e nem enchem mais a casa de alegria, como diz a canção dos Titãs, né? Quem tem mais de 30 anos certamente conhece. É o exercício da fantasia que se dá no experimento das novas realidades e no confronto dessas com o desejo, que dá acesso à criação de novas versões das cenas originais. E, mais uma vez, a saída para a oposição limitante entre eu e o outro. Novamente, segundo Comte, é a importância da função brincar, na qual o sujeito exercita-se em resultados diferentes produzidos por sua ação e pelas circunstâncias, que permitem o descolamento entre eu e o outro. Só a gente pensar no Fordá, né? Como o exercício da brincadeira é que permitiu o descolamento entre a criança e a mãe. Isso é um início da atividade de fantasia. No entanto, a condição para que a função da fantasia possa se efetivar é a ocorrência da perda ou recalque originário do objeto, garantia de que o sujeito não mais esteja sob o efeito do excesso traumático do objeto real. É fundamental sublinhar aqui que o excesso pode ser excesso de presença ou excesso de não presença. Não presença é diferente de ausência. Então, quer dizer, quando a gente pensa em excesso, a gente tem que pensar que pode ser um excesso de presença ou um excesso de não presença. E não presença não quer dizer ausência, né? Porque para ausentar-se, o objeto já tem que ter estado presente. Então, quando a gente pensa no excesso, a gente precisa imaginar que o excesso, ele pode ser um excesso, digamos assim, de buraco mesmo, né? Que o fato de um objeto nunca ter se feito presente é excessivo, é traumático. A fantasia só pode se dar, o objeto só pode ausentar-se, possibilitando a função brincar, se já foi presente. Ou seja, se existe uma marca dele, né? A fantasia só pode se dar na ausência do objeto. A ausência aqui significando a condição de desprendimento do sujeito em relação a ele. Do contrário, não é possível sair da dualidade mortífera eu e não eu, e nem tramitar a pulsão de uma forma que o excesso se transforme em representação. Então, quer dizer, se não existe esse desprendimento do sujeito em relação ao objeto, se não existe esse descolamento, não é possível se estabelecer aquele espaço, né, de que a gente estava falando antes, para que possa se instalar a função da fantasia e da brincadeira.
né? E aí esse excesso não pode se transformar em representação e não se cria novas narrativas. Sylvia Bleichner, nesse sentido, aponta que a sintomatologia da criança e do adolescente fala da solução que o sujeito incipiente dá ao problema da origem, quando o acesso a uma possibilidade de narrar a sua origem está impedida. Então, ela diz que, com frequência, se não de costume, os sintomas das crianças e dos adolescentes respondem, de alguma maneira, a esse impedimento de acesso à possibilidade de narrativa de origem. Né? Então, quando a sintomatologia se apresenta, é porque essa possibilidade, de alguma forma, está barrada. E uma das razões pelas quais ela fica barrada é a falta de acesso. É a falta de acesso a essa marca, né? A essa marca que possibilitaria, então, recontar, né? Refazer a narrativa. Esse objeto que nunca foi presente, esse objeto que nunca se fez marca, e, portanto, não pode se transformar, não pode participar da equação que vai constituir a fantasia, né? A história não falada e não representada dificulta ao adolescente o acesso aos recursos simbólicos que lhe permitiriam apropriar-se dela, tornando-o o agente da sua pulsão e da sua história. Voltando um pouco para o filme, então, né? Quando se aproxima o fim do filme, sentimos a tensão aumentar, como quando a jogada ofensiva vai se encaminhando para o fim, né? Como quando o jogo vai terminando, assim, aquilo que a gente sente. O que assistimos, então, em 4 cenas paralelas, pode ser resumido na cena final do irmão jogador, Dario. Eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque não vai ter jeito, tá? Então, o que acontece é que ele perde, com o pênalti, sua última chance. No pênalti, não existindo possibilidade de interceptação da bola, não há triangulação possível, apenas batedor e goleiro. A interceptação, nesse caso, é feita pela mão invisível da não presença, do excesso que se impõe e impede a constituição da nova narrativa. Se a gente for olhar para quando um jogador perde um pênalti, sempre é quase tangível, assim, que tem alguma coisa ali, que tem alguma coisa ali acontecendo entre ele e o defensor, né? Entre ele e o goleiro. É sempre uma coisa muito trágica, assim, quando o jogador perde um pênalti. E a gente pode quase sentir que tem alguma coisa acontecendo ali. E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre o filme, que é nessa mão invisível do excesso, né? No efeito dessa mão invisível do excesso. Quer dizer, não tem nada entre o jogador e o goleiro a não ser esse invisível, né? Que é o que fica muito bem representado ali na cena, quando o garoto perde, quando o menino perde o pênalti. Então, a interceptação, nesse caso, é feita pela mão invisível da não presença, do excesso que se impõe e impede a constituição de uma nova narrativa, porque daí o jogo acaba, né? A síntese definitiva do excesso de não presença é do primogênito Jim. Então, o que vai acontecer no final do filme? O desfecho vai se dando em 4 cenas paralelas, né? Que são as cenas dos 4 irmãos. Então, e a síntese do que está acontecendo com todos eles é feita pelo mais velho. Quando ele percebe, também aqui não vou poder evitar um spoiler, quando ele percebe que o pastor da igreja que ele frequenta, quando ele percebe, na verdade, uma relação de uso, assim, entre o pastor e os fiéis da igreja que ele frequenta, né? E isso estabelece, claro, uma quebra para ele, né? Do que representava estar na igreja, do que representava o lugar dele, a relação com o pastor, enfim, tudo isso.
E aí ele um pouco sintetiza, isso já nas cenas finais, então ele um pouco sintetiza o que está acontecendo com os 4 quando ele diz o seguinte. Ele diz para uma fiel, né, que é uma pessoa que tem um problema para se locomover e que o pastor estava, então, tentando fazer andar através de um milagre, e obviamente não consegue. E daí ele diz para essa pessoa, né, ele diz, irmã, Deus sabe o que faz. Ele sabe onde pegar para machucar a pessoa. Quer dizer, essa não presença, esse excesso, sabe o que faz, né? É assertivo no sentido da repetição da destruição. Assim. Essa que é a síntese. Bom, então a questão que se coloca parece ser a seguinte, né? Que é uma questão que um dos autores que se discute no seminário, que é o Bernard Penot, ele coloca. Então, quando se trata do adolescente, desse capital narcísico, egóico e superegóico, que o adolescente traz consigo, quanto que vai permanecer como potencial de alienação e o que vai constituir o apoio imaginário para esse novo sujeito. E quais seriam as condições para que esse capital, digamos assim, seja bem investido? Né? O que vai ser necessário para que esse capital narcísico ele constitua, então, um apoio para uma nova narrativa e o quanto que vai permanecer como potencial de alienação e de repetição. Então, a possibilidade, a metáfora, né, da linha de passe pode ser né, uma via de a gente imaginar uma resposta, né, uma via de a gente imaginar um caminho. Para que o jogo continue e novas jogadas sejam criadas, os atacantes precisam de todos os elementos para se localizar em sua própria posição. Para que o jogo continue, o jogador precisa estar de posse da visão do campo inteiro, né, para que ele possa saber onde ele está. Precisa de espaço, ou seja, ele precisa da história, né? Precisa saber onde ele se localiza nesse campo. Precisa também de espaço e tempo para se apropriar do jogo antes do pênalti final. Então, a gente pode pensar que, num contexto como o nosso, onde se discute coisas como maioridade penal, como baixar cada vez mais a maioridade penal, qual é o espaço que se dá de exercício, né? O quanto que uma sociedade que se propõe encarregar os adolescentes daquilo que falhou nela própria, o quanto que uma sociedade assim é propícia para promover o crescimento de novas narrativas, né? A possibilidade de novas narrativas. Por exemplo, assim como a gente sabe, de outro lado, pela escuta clínica, qual é o efeito de uma pessoa ser colocada a encarregar-se do que ela ainda não pode. Né? A gente sabe os efeitos disso pela escuta na clínica. Então, precisa de espaço e tempo para apropriar-se do seu jogo antes do pênalti final. Do contrário, a mão não presente do mortífero fará o seu trabalho de repetição. O impedimento à história de origem, como se as posições já estivessem definidas desde sempre, determinam o fim do jogo. E aí, também lendo sobre o filme, eu me deparei com uma coisa que o diretor disse, né, não só sobre esse filme, mas sobre uma pergunta da jornalista que estava fazendo a matéria,
uma pergunta sobre os filmes dele, né? Sobre a busca da origem, assim, sobre a questão da busca da origem, que é recorrente mesmo nos filmes dele, não só nesse, mas nos outros também, né? Central do Brasil, e o ano em que meus pais saíram de férias. Se a gente for olhar para todos os filmes dele, essa questão está presente. Aí ele diz, né? A jornalista escreve. Ele tem uma tese a respeito. Ele diz: a ausência do pai é um problema atávio. Ele está falando de nós, assim, ele está falando do país, né? Fomos fundados por um pai patrão que, após os nomear, partiu com todo o ouro e a prata que ele conseguiu amelhar por aqui. Então, assim ele explica essa ausência atávica, né? Aqui está nomeado do pai, mas a gente poderia pensar aqui da origem, né? E era isso. Agradeço e talvez espero que a gente possa conversar agora.